Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui um prazer estar com vocês. Meu nome é Hélio, eu sou instrutor e proprietário aqui da Hélice Treinamentos, uma empresa especializada em cursos de transmissão automática, automatizada e CVT. O motivo do nosso encontro hoje é para a gente conversar um pouco sobre a questão de câmbio Dualogic, mais especificamente sobre deixar ou não o câmbio em neutro na hora de parar, por exemplo, numa sinaleira, num farol, né? Se vale a pena, se não vale a pena, devo colocar, não devo colocar, tenho algum benefício, não tenho algum benefício. Vamos dar uma olhada nisso aí então. Nós vamos pegar um carro com câmbio Dualogic, vamos pegar o scanner, vamos entender um pouquinho como que esse sistema funciona, principalmente com relação à questão da embreagem. E aí nós vamos poder concluir se existe alguma vantagem, se muda alguma coisa ou não muda. Antes da gente continuar, quero te pedir um favor. Vai aqui embaixo, te inscreve no nosso canal, dá o seu like aqui para que a gente continue então postando e a gente continue trocando essas informações, tá bom? Vamos lá então? Vamos começar então o nosso assunto para a gente ver se vale a pena ou não colocar o câmbio em neutro cada vez que a gente para o veículo, né? Seja num farol ou num semáforo, né? Como vocês quiserem chamar, tá certo? Lembrando que esse câmbio, né, como vários outros, né, ele tem um sistema inteligente por trás dele. Existe um módulo que comanda esse câmbio, tá certo? Existe um software que comanda esse câmbio, né? E então esse câmbio tem um módulo, né? Tem um módulo que controla ele. Esse módulo na linha Fiat, ele está localizado do lado do carona, tá certo? Ou no assoalho do veículo, ou então sob o painel. Mas também do lado do carona. Então esse módulo é responsável por coordenar todas as atitudes, todas as ações que o câmbio vai tomar, né, para comandar tanto a parte de embreagem como a seleção e troca de marchas, tá bom? Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou explicar um pouco como é que funciona a parte do robô, tá certo? Um pouco como é que funciona a parte do atuador, e aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar o carro, vai colocar um scanner, vamos analisar alguns parâmetros, e aí nós vamos chegar à conclusão se vale a pena ou não colocar esse carro em neutro, se a gente tem algum ganho ou não. Então, meus amigos, como nós vimos, quem controla o sistema todo do Dualogic é um módulo, né, um módulo eletrônico, uma unidade de comando, e ela, como a gente viu, também está inserida no lado direito do veículo, ou seja, no lado do carona. Tanto ela pode estar no assoalho do veículo, como embaixo do painel, mas no mesmo lado, tá? Como que funciona isso aqui? Então aquele módulo controla várias funções, né, do câmbio, mas uma delas também é a questão da embreagem. Então essa embreagem ela é controlada pelo módulo por meio dessa válvula aqui. Essa válvula que está localizada bem próximo ao orifício de retorno do óleo. Então essa válvula ela é chamada de válvula EV0 e ela pode ser identificada por uma etiqueta amarela. Muito bem, como que essa válvula então controla a embreagem? No robô, nós vamos ver que existe um orifício aqui, um furo, onde vai ligado, né, onde nós temos ligado um flexível. Então esse flexível está inserido nesse orifício e esse flexível, então, ele se liga, né, então ele se liga a um atuador de embreagem, né, um atuador. Então esse atuador é a peça que vai comandar o platô, ou ele vai aplicar ou desaplicar a embreagem. Então nós vamos ver que esse atuador, ele se movimenta para frente e para trás, né? Então o movimento dele é para frente e para trás. Então quando não existe pressão de óleo vinda nessa tubulação aqui, ou seja, essa pressão de óleo quem manda é a válvula EV0, né? Então, quando não existe essa pressão de óleo, a própria pressão do platô empurra esse rolamento, né, esse atuador para trás. Quando o módulo quer debrear o carro, ou seja, liberar a caixa de câmbio, ele injeta uma corrente elétrica nessa válvula e essa válvula, então, permite uma passagem de óleo, né, por meio dessa tubulação aqui. E essa pressão hidráulica, então, vai empurrar esse rolamento para frente. Então, quando ela empurra para frente, o que ela faz? Ela faz o mesmo papel como se eu pisasse na embreagem do carro.
Então, quando eu piso na embreagem, esse rolamento vai para frente. Quando o módulo quer liberar a caixa de câmbio, ou seja, entre aspas, pisar na embreagem, ele injeta óleo aqui nessa tubulação e esse óleo sob pressão empurra esse rolamento para frente. À medida que vai cessando a pressão aqui dentro, esse rolamento então vem retornando e o carro então começa a andar. O interessante é que esse movimento, essa posição do rolamento, tá certo? Ela é informada para o módulo por meio de quem? Por meio desse sensor. Então, por isso que a gente tem esse chicote aqui, né? Ele é um sensor do tipo PLCD e esse sensor, então, ele envia a informação em qual posição que esse rolamento se encontra. Então, nós vamos ver que existe uma parte fixa do sensor, que é essa parte que está parafusada aqui, que na realidade são duas bobinas que tem aqui dentro, e uma parte móvel, que é essa que se movimenta embaixo desse sensor fixo, né? Então, a gente vê que aqui existe uma outra parte móvel, né? E essa parte móvel, então, à medida que o rolamento aqui se desloca para frente ou para trás, a gente pode perceber, ó, que ela se desloca embaixo dessa parte fixa. Então eu tenho a parte fixa do sensor e tenho a parte móvel do sensor. Nessa parte móvel, a única coisa que eu tenho aqui é um ímã, né? Por quê? Porque esse sensor trabalha com um sistema de saturação magnética, ele é um sensor PLCD. Então, ó, à medida que eu coloco esse rolamento para frente ou para trás, essa parte móvel, né, esse ímã também se desloca aqui embaixo. Com isso, a unidade de comando, ela sabe em que posição esse rolamento está. E isso é muito importante para a central. Por quê? Porque é por aqui que ela vai calibrar a embreagem, é por aqui que ela vai fazer o ponto KISS ou o ponto de contato inicial da embreagem, né? Tudo por informação desse sensor aqui. Então, colocando um scanner, nós vamos ver que existe essa informação, chega até a central e o scanner demonstra para nós essa posição aqui, aonde que esse rolamento está. E aí isso vai facilitar o nosso entendimento, né, na questão de se vale a pena colocar em neutro quando eu paro o carro ou não. Então, nós vamos agora do scanner e aí ver o que vai acontecendo à medida que eu coloco em neutro ou tiro de neutro, né? Ou seja, todas aquelas possíveis situações que a gente vai entender se vale a pena ou não. Ok, amigos, então vamos lá, né? Eu já estou aqui com o scanner ligado no veículo, né? Vocês podem ver que existem vários valores na tela, mas o valor que mais importa para a gente, né, é esse valor que está escrito ali, atuador de embreagem. Esse valor é o valor que mostra para nós em que posição aquele rolamento de embreagem está nesse momento. Então eu estou com o carro desligado, né, e a gente percebe ali que a gente está com um valor de 60,26 milímetros. Esse valor indica para nós o quê? Que a embreagem está então em repouso, totalmente em repouso, né? Percebemos ali também então que o freio está desativado, tudo certinho, né? O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou ligar o veículo. Eu vou ligar o veículo e vamos observar o que vai acontecer com esse valor do atuador da embreagem. Então vamos lá, eu vou dar a partida. Observem que aqui, ó, eu estou com ele na posição neutro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar a partida no carro. O que a gente vai perceber aqui, meus amigos? A gente vai perceber, né, que esse valor ali de atuador da embreagem, esse que está destacado ali com uma seta, ele se modificou. O que ele indica para nós? Ele indica que o sistema pisou na embreagem, né? Pisou na embreagem, colocou o pé no pedal da embreagem e pisou na embreagem. Ok? Muito bem. E eu continuo com o veículo aqui em neutro. Então a gente já pode começar a perceber que mesmo estando em neutro, a embreagem está acionada. A gente vê ali também, o pessoal comenta às vezes que precisa tirar o pé do freio, né, para ele retornar a embreagem. Então eu vou tirar o pé do freio nesse momento,
Nós vamos ver ali que na parte indicativa de pedal do freio ele está como desativado. Ou seja, tirei o pé do freio. Nós vamos observar que o valor de atuador da embreagem continua o mesmo, ou seja, a embreagem continua acionada, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou então engatar a marcha, ele está aqui em neutro, né? E eu vou então engatar a marcha, eu vou colocar ele em D, eu preciso pisar no freio para isso, né? E eu vou colocar o carro agora então em D. A gente viu que o pedal de freio lá já passou no status de acionado e eu vou colocar ele aqui então em D, tá certo? Então a gente já vê ali que no scanner mesmo ele já demonstra para nós marcha engatada primeira, né? Já coloquei aqui a alavanca, né, em primeira. O que aconteceu ali com aquele valor da embreagem, gente? Ele se alterou. É como se o sistema tivesse tirado um pouco o pé da embreagem, aliviado um pouco o pé da embreagem. Por que ele faz isso? Justamente para deixar o carro pronto do ponto de andar. É como se eu tivesse tirado um pouquinho mais do pé da embreagem para ficar o carro pronto para andar. Então a gente pode concluir o seguinte, que quando eu deixo ele em D, o esforço sobre a embreagem é menor ainda, né? Diferente que se eu colocar ele em N, né? Se eu colocar ele em N, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que ele vai esforçar mais ainda a embreagem, ou seja, eu colocando ele em N, eu prejudico um pouco mais o sistema, eu crio um esforço um pouco maior ainda em cima do sistema de embreagem, né? Então eu vou colocar ele em D agora. Dá para a gente ver ali no scanner, né, que ele colocou lá a alavanca seletora, está escrito lá neutro, e ali o valor de atuador da embreagem foi para 28,82, ou seja, ele pisou mais ainda na embreagem, né? É como se ele tivesse posto o pé no fundo da embreagem agora, causando um esforço maior ainda em cima do sistema, né? E é fácil da gente concluir isso aí, pessoal, porque vejam bem, quando eu estou com o carro desligado, ou seja, a embreagem em repouso, ele vai lá para 60 milímetros. Então quer dizer que 60 milímetros é a embreagem totalmente em repouso, com o pé totalmente fora da embreagem. Quando esse valor diminui, quer dizer o quê? Que a gente pisou mais ainda na embreagem, né? Então eu estou com ele em neutro, né? A gente pode ver aqui na alavanca, pode ver na indicação aí também do scanner, né? Então ele está agora com 28 milímetros e 60, né? Nessa média aí. Se eu colocar ele em D, vou colocar ele de novo aqui em D, né? Ele alivia um pouco mais a embreagem. Então dá para a gente concluir que é melhor eu deixar ele em D do que eu deixar ele em N, né? Porque se eu deixar ele em N, o sistema pisa mais ainda na embreagem, né? Quando eu coloco ele em D, né? Ou por exemplo aqui vou colocar ele em R, né? Então a gente vai ver ali que o sistema vai acusar para a gente ali que ele está em marcha ré, né? Ele continua com a embreagem um pouco mais livre. Vou colocar ele em N agora. Olha o que acontece lá. Então, ao contrário do que a gente imagina, o N prejudica mais ainda o sistema do que deixar ele engatado. Por quê? Porque o esforço sobre o sistema de embreagem aumenta mais ainda. Eu vou desligar o motor agora. A embreagem repousou, né? Então, pessoal, agora sim a embreagem está fora, né, de tensão, fora de pressão sobre ela, né? Se eu der a partida novamente, né, o que vai acontecer? Olha lá, né? Continua a alavanca ali em neutro, tá certo? Continua a alavanca em neutro e a embreagem continua acionada. Não adianta eu tirar o pé do freio, vou tirar o pé do freio, né? Nós vamos ver ali que o scanner já vai indicar para nós o status do pedal de freio desativado. E a embreagem continua então acionada, né? A embreagem continua acionada. Ou seja, pessoal, conclusão, é melhor eu deixar ele em D do que botar ele em N. Esforça menos o sistema do que se eu deixar ele em N. Quer ver? Eu vou desligar o veículo novamente.
E aí a embreagem vai entrar no estado de repouso. Ó. Vejam que agora ela entrou no estado de repouso, ou seja, o sistema tirou, entre aspas, né, o pé da embreagem. Aqui sim a embreagem então está não sofrendo esforço. Ok, gente? Então tá, meus amigos. Podemos aí chegar ao final de mais um vídeo, né? E a gente pode perceber então que essa questão de colocar um veículo Dualogic em neutro não nos beneficia em nada, pelo contrário, né? Exige mais ainda, esforça mais o sistema, porque a gente pode perceber que a embreagem ela só está realmente em repouso total quando aquele número que indica a posição da embreagem está alto, né? Claro que aqui a gente viu valores aí em torno de 60 milímetros, né? Isso vai variar de carro para carro, de estado para estado de embreagem. Esse aqui já é um veículo que está com a embreagem um pouco mais desgastada, então acaba realmente adquirindo um valor maior, né? Mas isso não importa. O que importa é o comportamento do câmbio, né? Então a gente pode perceber ali que quando eu coloco o veículo em neutro, o sistema ele pisa mais ainda na embreagem. Quando eu coloco ele em D ou R, ele tira um pouco mais o pé da embreagem, tanto que aquele número aumenta ali para volta de 35 milímetros em média. Quando eu desligo o carro, então ele tira totalmente o pé da embreagem. Então, se eu colocasse ele em neutro e ele ficasse com aquele número alto, como ele fica quando está desligado, por exemplo, aí sim seria interessante eu colocar o veículo em neutro, né? Mas o que acontece, a gente percebe que é uma situação bem ao contrário. Quando eu coloco em neutro, ele pisa mais ainda na embreagem, né? Quando eu coloco ele em D, ele alivia um pouquinho, já para deixar pronto o carro para começar a andar, né? Então, senhores, não existe vantagem nenhuma em colocar um veículo Dualogic em neutro. O iMotion, pessoal, é a mesma coisa, não adianta eu colocar ele em neutro, ele vai continuar com a embreagem acionada, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado a gente a concluir mais um assunto, tá certo? E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Um abraço, até a próxima e não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal. Até mais, pessoal!